E agora? Calma, eu preciso fazer uma apresentação pessoal. O que fazer? A empresa já está me mandando aqui. O que eu tenho que fazer? Ai meu Deus, eu estou nervoso. Vou estar lá exposto, apresentando para várias pessoas, vai me dar um branco. Calma, esse vídeo eu vou trazer os 3 passos para você montar uma boa apresentação pessoal e com isso se destacar. Bora lá? A apresentação pessoal é algo que você precisa saber fazer. Por quê? Vai ter uma etapa exclusiva para você montar um vídeo, por exemplo, e mandar para a empresa, já que hoje os processos eles estão online, né? Então, automaticamente a tendência é você cada vez mais ter que criar vídeos criativos para poder se apresentar ali e ter já o primeiro contato ali com a empresa. Em outros momentos, seja numa dinâmica de grupo, você vai precisar se apresentar, uma entrevista para você responder a famosa pergunta: quem é você? E aí você também fica perdido, não sabe o que falar, tem muita coisa para falar, mas aí você vai cuspindo informação, não tem um foco, não tem um direcionamento e fica tudo confuso e automaticamente você perde essa oportunidade. E eu aposto que você não quer fazer isso, né? Então eu criei aqui uma metodologia para poder te dar 3 passos para você criar sua apresentação pessoal a partir desse momento, que são resumo, enredo e narrativa e elementos de encantamento. Então eu vou trabalhar esses 3 passos aqui para você, porque com isso você vai mudar o cenário, você vai se apresentar de uma forma correta e automaticamente se destacar. Antes de eu falar primeiramente do resumo, algo que eu quero deixar muito bem claro aqui para você, que é o quê? A apresentação pessoal, ela precisa ser feita de formas diferentes, dependendo da empresa, dependendo da vaga. Por quê? Porque um erro muito comum são as pessoas repetirem essa apresentação pessoal em todos os processos seletivos. E aí percebe, fica algo muito genérico, não aprofunda, não gera uma conexão ali com a empresa. Por quê? Porque ao analisar a primeira etapa, que é o resumo, você precisa fazer algumas perguntas para você. A primeira delas, o que eu vou falar? Logo em seguida, para quem eu vou falar? Por que eu vou falar? Quanto tempo eu vou falar? Já pausa esse vídeo, já anota isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Então, quando você fizer toda essa reflexão, esse processo aqui, o que eu vou falar vai depender da empresa. E por quê? Porque para cada empresa você vai se conectar de uma forma diferente. Então, já respondendo o que eu estou falando anteriormente, se você repetir uma mesma apresentação, vai ficar algo genérico. Você não vai aprofundar e não vai gerar impacto automaticamente. Então, você precisa analisar muito bem em você. Como que eu me conecto com a empresa? O que eu vou falar ali? Para quem? Se é para o gestor, se é para o pessoal do RH ou para os dois. Então você precisa entender a característica da persona que você está falando ali. E aí vai atrelado à sua vestimenta, a forma como você vai se expressar, se é uma linguagem mais profissional, uma linguagem mais técnica, caso seja o gestor. Então você precisa fazer toda essa análise antes de simplesmente se apresentar ali e falar sobre você. Por que eu vou falar, né? Então precisa também fazer essa reflexão. Por que eu quero me destacar? Por que eu quero passar para a próxima etapa do processo seletivo? Então, essas perguntas, essas respostas têm que estar muito bem claro antes de você criar qualquer tipo de apresentação. E por último, quanto tempo eu tenho para poder falar? Se é 1 minuto, 2 minutos, não tenho tempo. E aí, nesse sentido, vai fazer total diferença. Por quê? Se você tiver um tempo entre 1 minuto e 2 minutos, eu te recomendo o pitch. Caso contrário, é um storytelling. Então você vai conseguir detalhar mais sobre você. Feito isso, a gente vai para o enredo e narrativa. O que seria um enredo e narrativa? O enredo, propriamente dito, é a sua história de vida. E como descobrir, né, os elementos mais importantes da minha história. Aqui na Renove, com os meus alunos, eu tenho várias atividades de autoconhecimento que eu passo no início das mentorias, onde você vai poder fazer reflexão sobre a sua jornada, seus pontos fortes, onde você se vê no futuro. Então, o que eu te aconselho aqui? Você vai criar um mapa da estrada onde você vai dividir a sua vida em 3 etapas, por exemplo.
E ali, nessas etapas, você vai começar a fazer reflexões de pontos importantes ao longo da sua jornada. Então, aqui que está o pontapé inicial. Está isso muito mapeado, a sua história. Porque se você não se conhecer, como que a empresa vai ver realmente todo o seu valor? Então, o processo de autoconhecimento é fundamental e eu aprofundo tudo isso com os meus alunos aqui. Se você tiver interesse, é só você clicar aqui embaixo. Tem o link aqui da minha mentoria, onde eu faço todo o acompanhamento individual através de etapas, de forma personalizada para você, fora os conteúdos aqui no canal, né? Então, só se inscrever, ativar o sininho, deixar o like nesse vídeo se você estiver curtindo, porque isso me ajuda e muito. Então, falamos do enredo e a narrativa. Existem várias formas de você criar sua narrativa, né? No storytelling, por exemplo, que é a forma como você vai contar a sua história, onde você não tem um tempo definido ali, mais ou menos uns 4 minutos para cima, você tem a jornada de um idiota, você tem a forma contada por blocos, de trás para frente, você tem a jornada do herói. Então, assim, vai depender da empresa e o que você descobrir do autoconhecimento para você trabalhar toda essa narrativa e gerar um impacto. Faz sentido? Coloca aqui embaixo nos comentários. Já os elementos de encantamento, preste muito atenção aqui. Nesse momento, você vai se diferenciar dos demais candidatos e mostrar de uma vez por todas que você é a pessoa ideal para a vaga. O que seriam os elementos de encantamento? Nada mais é do que você explorar ali dentro da sua apresentação pessoal o que te diferencia das demais pessoas. Como fazer isso? Entendendo muito bem a empresa, se conhecendo muito bem. Então você vai focar, por exemplo, se você escolher a narrativa da jornada do idiota, que basicamente você trabalha os elementos de dificuldades que você teve ao longo da sua história. E você vai trazer isso à tona com um ar de superação. Caramba, olha por tudo que eu passei, olha onde eu estou agora. Então, isso é fundamental, você trazer essa vulnerabilidade, que é algo que as pessoas têm muita dificuldade porque nunca nos ensinaram, que é super comum a gente fracassar. A gente precisa enxergar o fracasso como um aprendizado. Beleza? Então, quando você coloca esses elementos ao longo da sua apresentação pessoal, já facilita toda essa conexão. E aí você pode colocar também elementos de tensão para poder gerar aquela expectativa, né? Colocar um suspense, um clímax no início, no meio, no final. Então, isso tudo são estratégias que te ajudam a aprimorar cada vez mais a sua apresentação. E no final dela, a chamada para ação é essencial, porque um erro muito comum é você terminar a sua apresentação com o famoso "é isso". Eu cometi muito esse erro e eu tenho certeza que você já cometeu esse erro em algum momento da sua vida. E está tudo bem, faz parte. Então, o que seria essa chamada para ação no final? É deixar claro que você está pronto para poder assumir esse novo desafio para a empresa. Por exemplo, a partir de tudo isso que eu falei para você, hoje eu me sinto pronto para ser um novo estagiário, um novo trainee, um novo analista, um novo engenheiro da sua empresa. Então, quando você termina a sua apresentação nessa estrutura, nessa linha, olha o impacto que gerou. Percebe todo esse processo? Então, eu espero que você tenha gostado muito desse conteúdo, eu fiz com muito carinho. Eu vou ficando por aqui, não deixa de largar o like aqui, se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui para poder te ajudar. Um forte abraço, tamo junto.